Ok, então nós já sabemos que o desafio é maior quanto maior for esse conflito e essa discrepância de ideias entre o senso comum e o conhecimento científico que o professor de biologia irá apresentar para os seus alunos. Bom, continuando então nessa ideia, vamos separar um pouco e caracterizar um pouco ideias científicas informais e o conhecimento de senso comum. Veja bem, nós também somos capazes de desenvolver diversas ideias científicas de forma informal, né? Não respeitando os métodos científicos, não utilizando métodos claros para obtenção de dados, interpretando da maneira que a gente acha mais adequado. E o senso comum também está aí, que são o conhecimento que está aí, e é o conhecimento que a gente aprende, às vezes, no nosso processo de socialização. Alguns estudos têm mostrado que existem várias ideias científicas informais que são construídas ao longo do mundo e estão muito presentes entre crianças, como, por exemplo, a ideia de que o ar não tem massa, né? A ideia de que o vento, o ar, o gás, ele não apresenta massa ou apresenta massa negativa, é uma ideia que a gente vai observar em crianças em diversas localidades do mundo. Também a ideia de que o fogo ele consome com a matéria, ele acaba, ele destrói as coisas a partir do seu processo de queima. Essa é uma ideia, gente, que a gente vai observar não apenas em crianças, mas também em adultos, principalmente quando o adulto ele não teve acesso a esse conhecimento científico que fez com que ele compreendesse alguns fenômenos naturais, algumas algumas características da natureza de uma forma científica. E aí ele acaba tendo algumas ideias equivocadas sobre alguns aspectos. E podemos considerar que, em relação ao fogo, é uma ideia até perigosa, visto que muitas pessoas têm o costume de atear fogo, achando que você vai consumir com o seu lixo, né? Não tem aquela visão de que a matéria ela transmuta o seu estado físico, ela pode passar do estado sólido para o estado gasoso, mas ela não deixa de existir quando isso acontece, né? Isso não acaba com seus problemas. O problema do lixo não é interrompido quando a gente queima. Pelo contrário, a gente pode até estar criando outro problema como a queima. Isso é um tema muito interessante para ser trabalhado em sala de aula com os alunos e deve ser cuidadosamente trabalhado com os alunos, principalmente do ensino fundamental 2, porque isso vai refletir muito nas atitudes que eles terão quando eles forem adultos, né? O senso comum, ele traz também formas complexas de se pensar sobre os fenômenos que a gente observa em nós e fora de nós, né? Isso não significa que o conhecimento, o senso comum, ele seja simples. Não, ele tem seus caminhos, ele tem as suas explicações e nem sempre elas são tão simples assim. Existem explicações às vezes muito mais complexas do que a partir aquelas que são colocadas a partir do raciocínio científico. Mas muitas vezes a construção desse conhecimento a partir do senso comum, ele tem uma função muito pragmática, ele é muito objetivo. Ele quer explicar, mas ele às vezes é antropocêntrico demais, objetivo demais. Então ele explica as os fenômenos naturais a partir de uma visão muito própria. Então, essa visão muito própria pode favorecer ao próprio ser humano, ela tem uma finalidade. E se as coisas precisam, então, no senso comum, ter uma utilidade humana. Isso difere um pouco da construção e do raciocínio científico, que também é complexo, mas ele tem regras explícitas, né? Então, nós precisamos esclarecer o método que nós utilizamos para obter determinada conclusão, determinado conhecimento científico, porque esse é o princípio do pensamento científico. Aquilo que você conseguiu, qualquer outra pessoa também pode conseguir, visto que ela pode utilizar os mesmos métodos que você utilizou e chegar no mesmo ponto. Essa é a chave do conhecimento científico. E o conhecimento científico ele não busca explicações que vão se basear apenas numa questão muito particular, uma questão objetiva, uma questão
para resolver um problema próprio. O conhecimento científico ele busca generalizações, não se liga muito com a finalidade e utilidade daquele saber, mas ele busca compreender as coisas como elas verdadeiras são, a essência das coisas, não a utilidade e a finalidade que aquilo pode ter. Então, são dois pontos que a gente deve considerar para a gente distinguir ideias científicas do senso comum. É muito importante que nós, professores de biologia, ensinemos isto para os nossos alunos, porque é a partir daí que nós teremos os futuros cientistas, né, os futuros pesquisadores, mas eles não são produzidos, eles não são formados, eles não são encontrados na academia, eles são formados desde a nosso mais primeiro contato com a ciência, que é no ensino fundamental, depois no ensino médio. É assim que as pessoas vão se atentando por essa forma de conhecer, de saber e vão se interessando por ela. E mais do que isso, não apenas para a gente formar futuros cientistas, né, mas também para a gente formar cidadãos críticos, cidadãos que vão compreender todo o processo de produção de conhecimento, porque isso também afeta a nossa tecnologia e a tecnologia afeta a nossa sociedade. E a gente precisa ter uma visão crítica sobre isso, mas como que a gente vai ter uma visão crítica se a gente nem mesmo compreende os processos de produção do conhecimento científico? Esse é um ponto. Bom, então, aqui nessa parte, o aprendizado das ciências envolve processos individuais e processos sociais. Então, nós podemos chegar a uma pequena conclusão, poderíamos dizer que para aprender ciência, para aprender o método científico, a gente não pode apenas considerar os processos individuais ou apenas os processos sociais. Os dois juntos, agregados, vão gerar o aprendizado em ciências. Porque individualmente, será que nós seríamos capazes de aprender todas essas competências e habilidades da nossa realidade? Será que a gente teria essa visão, a visão que nós temos da vida hoje, se não tivéssemos um professor de biologia que foi mediador desse conhecimento científico? Será que sozinho a gente chegaria nesse ponto de evolução? Pensem comigo, a quantidade, o nível de detalhamento que a biologia chegou no nível atual, né? Nossa contemporaneidade. Nós sabemos tanto sobre a evolução da vida, sobre a origem da vida, cada vez mais nós temos mais dados e a gente vai formulando mais hipóteses. Isso é um conhecimento que foi acumulado ao longo dos tempos, dos anos, e demandou um esforço intelectual muito grande por parte de todos que estiveram envolvidos na construção desse saber. Será que se a gente apenas observasse a natureza tal qual como ela é, a gente poderia chegar a esse nível de refinamento, de conclusão sobre os fenômenos naturais? Muito provavelmente não. Ninguém aprende a falar sozinho, né? Então, nós precisamos de um professor mediador, nós precisamos de um professor de biologia para nos ensinar sobre esse conhecimento científico. Se não, por exemplo, se a gente não aprende o outro idioma sozinho, a gente não aprende nada sozinho, totalmente sozinho. A gente precisa de entrar em contato com aquilo e a gente precisa negociar esse conhecimento com as pessoas, com alguém que sabe mais que a gente sobre aquilo. Então, a função do professor como mediador, ela volta a ser discutida agora, nesse ponto da nossa aula, da nossa segunda semana. Né? Os conhecimentos da comunidade científica, eles precisam também ter um sentido individual. Não basta apenas que o professor apresente o conhecimento científico, tal qual como ele é para o estudante, sem fazer um esforço de que aquele conhecimento passe a ter algum significado para aquele aluno. Então, só conhecer sobre todas as teorias não significa que a gente aprendeu sobre todas as teorias. Aquilo tudo precisa que nos foi apresentado enquanto estudantes, né, precisa ter um significado individual, certo? Nós estudantes, nós quando estamos lá sendo estudantes do ensino básico, do ensino fundamental, precisamos articular de forma consciente o senso comum e o conhecimento científico. Nós precisamos tomar consciência que existem formas de se pensar e de se explicar a realidade que nós temos no mundo, que é a que nós propomos, mas ela é limitada porque nós não temos acesso a tudo. A nossa própria realidade é limitada. E o conhecimento científico,
que o professor de biologia nos traz, eles nos mostram uma outra realidade que talvez para nossa percepção apenas isoladamente a gente não seria capaz de chegar naquele ponto. Então, para gerar o conhecimento científico, para aprender ciência, nós temos que juntar os processos individuais, de sentido individual do conhecimento, e os processos sociais, que é aquela questão que envolve não só o que a gente sabe, mas aquilo que vão nos mostrar, aquilo que o professor de biologia tem como missão, ser um professor de mediador que vai mostrar esse conhecimento para os alunos.